Mulher, bem-vinda por aqui. Se você sente que para emagrecer você precisa cortar aquele docinho que você ama, sabe? Nossa, aquele chocolate gostoso, aquele bombom, aquele pudim que você adora, sabe? Aquela sobremesinha. Ó, fica por aqui porque eu vou te falar muita coisa sobre esse tema. Eu sei que muitas vezes, né, o corpo parece que pede o doce, né? A gente come salgado, quer um doce, come salgado, pede um doce. Então, aqui hoje a gente vai falar muito sobre, né? A questão do doce também e ter resultado, tá? Só isso que eu tenho pra te falar. Não tem coisa melhor que isso. Você emagrecer de uma forma leve, prazerosa, sem ter que ficar ali cortando o que você ama, tá? Hoje eu vou trazer uma pessoa muito especial, a Rosane, né? Mais conhecida como Rô pra mim. A Rô, ela vive essa questão com doce, né? Viveu muito forte isso durante a jornada de emagrecimento dela. E ela vai trazer aqui um pouco dessa abordagem pra gente. Rô, bem-vinda, tudo bem? Olá, tudo bom? Bem-vinda. A Rô é uma mulher, assim, maravilhosa, né? Se não fosse, nem traria. Ela é uma pessoa que eu tenho muita admiração por toda a trajetória dela com relação à estrutura de emagrecimento, né? E eu lembro que ela trouxe para mim muito lá atrás, falando assim: Vê, eu até treino, mas cara, eu não emagreço, né? E ela treinava musculação, tá? Tinha personal até, yoga, dormia bem, não era um pilar assim, tipo assim, nossa, eu fico várias horas sem dormir, não era. Mas mesmo assim ainda tinha algumas questões, né? Tipo colesterol alterado, a gordura no fígado, né? E tem mais, tá, gente? Ela passa praticamente acho que quase 4 horas do dia dela indo, voltando para lá e para cá no trabalho. Ela não tem uma rotina fácil de deslocamento para o trânsito. Inclusive agora eu estava até no telefone aqui com ela falando assim, e aí, chegou para a gente poder entrar na live? Porque ela é assim, uma boa guerreira. Então, assim, se você usa desculpa, não tenho tempo, você vai aprender muito com a Rô, tá? Porque ela vai te falar de coração aberto como que ela usa ali as dicas que eu oriento no dia a dia. E ela eliminou, né, linda? 19,6 quilos de gordura. Tá bom pra tu? Tá bom pra tu? Não foi com milagre, não, nem cortando pulso. Mostra o pulso, roupa, ver se o pulso tá cortado. Pulso inteiro. Foi com rota, foi com direção, foi com acompanhamento, né? Então já fica por aqui, pega papel e caneta para aprender com essa mulher linda que ela é. Que eu vou te dar essa rota hoje também. Rô, me conta um pouquinho como era a sua rotina lá atrás, né? Como que é ainda hoje, na verdade, né? Você trabalha presencial, trabalha, né, muito distante ali, né? Nem tão distante, mas as horas de trânsito que você percorre ali, né, até chegar no seu trabalho. Como que é isso, assim, no seu corpo, na sua mente? Você chegava em casa, tipo, tô maravilhosa, cheia de energia, vitalidade? Ou chegava ali, tipo, nossa, tô morta com farofa? Como é que é esse deslocamento? Boa noite. Boa Prazer noite. estar aqui participando. É sempre muito cansada, é mais de 4 horas. Para ir até um pouquinho mais tranquilo, né? Mas para a volta sempre tem aquele trânsito tenso. Hoje eu vim com um nervoso danado, né? Porque para poder chegar a tempo. Muitas das lives eu assisto no meu caminho, porque não dá. E aí, eu chego morta, não sou mais ninguém, não sou nada. Isso aí, não tem aquela rotina do tipo, vem tranquila, né? De descansando, dormindo. Não tenho um motorista para ver. Não tem, pois é. E aí me conta que hora você acorda? Você acorda tipo meio-dia e vai trabalhar para poder ter toda cinco essa horas da jornada? manhã, 5 horas da manhã para poder treinar. E às vezes também já para fazer uma comidinha, se eu não conseguir chegar à noite e preparar a comidinha do dia seguinte, ainda tenho que me virar entre o treino e chegar e preparar alguma coisa para o dia seguinte para levar a marmitinha. Que eu Pois não era de é. marmita, não era de marmita, era só comia na rua, adorava comer na rua, porque era prático, enjoava de marmita, e aí tudo mudou. Agora faço o sacrifício para poder manter sempre de levar comidinha, principalmente as saladinhas. Isso aí, Rô. E assim, me Estava conta se muito, você. muito, muito cansada. Tava. Agora a energia melhorou, né? Melhorou a Você energia. E sentia cansado, trânsito que não tem vi- jeito. você sentia assim que vivia um pouco, acho que no piloto automático, pode dizer assim? Você sentia isso? Muito, muito. Era um robozinho. Acordava para fazer as coisas, mas era lenta, né?
quase, quase devagar, mas a gente tem que trabalhar, né? Não vai ser herdeira, então a gente tem que trabalhar. E aí era rotina, o robozinho seguindo aquilo ali, fazendo as mesmas coisas, comendo as besteirinhas já de manhã, tudo errado. Começava o dia E como já? é, toda errada, toda errada. Já atracava o doce, já de manhã. Você sentia, assim, um pouco injustiçada, digamos assim, né? Você treinava, né? 4 a 6 vezes na semana. Então, qual é o sentimento de fazer toda aquela organização de, caraca, mesmo eu tô treinando, meu exame tá alterado, sabe? Como que tava a sua saúde com os treinos, mas sem o suporte ali da nutrição? Então, eu já tinha personal, né, já há um tempo, né? Já, acho que há mais de 2 anos. Ah, bastante tempo que eu tenho personal. Aí o personal 3 vezes, era duas, depois passou para três. E ia porque é obrigação, né? Assim como a gente levanta para trabalhar, eu levantava para malhar, porque eu achava que fazendo atividade física eu ia eliminar meus pesos adquiridos e só, né? Continuar comendo meus docinhos e, e fazer atividade física. Só que eu malhava, 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 nada acontecia, né? Nada. Continuava lá com a minha barriga grande, né? O peso firme e forte, que eu falava que o peso estava ali firme e forte, ele não alterava de forma nenhuma. E eu fazendo lá os exercícios, mas ia, não. E aí o personal falava, não, calma, amiga, um dia você vai chegar, vai tentando, vai que você vai conseguir. Não era nem desânimo de não fazer atividade física, né? Até porque até gosto, né? Mas não aquela, mas eu ia pela obrigação de tentar emagrecer, de tentar fazer alguma mudança. Então vai. Botei isso na minha cabeça que eu tinha que ter essa obrigação, esse compromisso, foi. E foi, Mas, né? Você se sentia assim, um pouco injustiçada, achando que o problema era você? Ou pensava assim, caraca, meu metabolismo travou, porque, cara, mesmo fazendo exercício, a balança não descendo. Como é que você se sentia com isso? Era confortável ou não? não, pois é, parecia que era só comigo, né? Porque eu vi um monte de gente emagrecendo, falando assim, ah, emagreci, perdi tanto, perdi tanto. Eu, assim, não ganhava, né? Porque eu também acho que eu já tinha adquirido tudo, né? Todo o peso possível. E aí, então, não ganhava, mas mantinha aquilo ali. Mas também não podia comer exagerado, mas eu mantinha comendo tudo errado. E eu achava que o problema era só meu. Era só comigo que acontecia aquilo e que, né, você vê aí todo mundo colocando, né? Não, malhei, fiz, tá pago hoje, então já posso comer uma pizza, sei lá o quê, tomar meu chopp, quem toma e tudo, né? Mas comigo não era assim, não. Eu era a ovelha negra, porque comigo não emagrecia. Não dava certo, só a É malhação. isso. É isso. Eu falo assim que disciplina sem direção vira frustração, porque não adianta nada, mulher de Deus, você treina lá sem estratégia, sem organização da sua alimentação, sem um pré-treino, sem um pós-treino, sem rota, né, de sucesso, acaba que você fica nadando, nadando e morrendo na praia. Você roda em círculo, assim, não sai daquele lugar. E Aí é um já sentimento horrível. não é uma sensação ruim, né? A gente fala assim, caraca, por que eu, Deus? Por que só comigo? Porque eu É, não consigo, né? Porque dá aquela sensação, tipo assim, caraca, eu tô fazendo tudo e não tá andando, né? Quando na verdade o foco e o olhar não tem que estar ali. E eu não tô novamente dizendo aqui que o exercício não é importante, ele é sim, tá? Eu faço sim. também, como eu falei, até comentei isso com a Hoje Luna. eu vejo. Hoje eu vejo a diferença. Não é? Mas sem a alimentação, 80% você perde. 20% vem do exercício. Cadê os 80%? É. Né? E Então faz diferença. agora, nos últimos meses, eu tô malhando, não, tô me exercitando todos os dias. Não tenho Ó, mais descanso. Tenho razão. assim, o domingo não pego tão pesado, aí eu dou uma caminhada e tudo, mas ficar parada no sofá, como você no começo falava, levanta, não fica nesse sofá, não fica pensando nos É doces. isso Agora aí, é isso não aí. existe mais isso, eu tô sempre fazendo alguma coisa. Se Isso eu não for aí. caminhar, eu boto uma música e vou lá. Eu vou que vai. Queimar de É, alguma forma. isso aí. E eu lembro lá atrás, quando você chegou, a gente combinou alguns chegas, não sei se você lembra disso, né? Mas você falou assim, chega de roupa apertada, chega de plus size, chega de barriga grande,
Conta pra mim o que que isso significava no seu dia a dia. Como se sentia com aquilo tudo? Ai, péssima, muito mal, muito, assim, eu me sentia a pior de todas. Não me olhava e vestia e saía. Era só roupa de obesa que eu tinha no armário e só entrava em loja Plus porque era a opção que tinha e o que tivesse estava bom. Não dava nem para ter muita escolha. Mas era muito ruim, sem autoestima nenhuma, 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 nenhuma. E eu acho que o pior de tudo é se vestir e tentar se olhar, né? Que isso aí, sem condições de ver. Olhava por alto assim para ver se a roupa estava boa, né? Boa assim, né? Boa mais ou menos, né? E ir embora, porque parar para prestar atenção não tinha como. Aí era frustração, tristeza, decepção, tudo junto. Tudo de ruim, né? Tudo, Pois todos os é. sentimentos ruins junto e com aquela roupa apertada, porque o número já era grande, já era alto. E aí eu falei, só que chegou uma época, acho que quando eu falei assim, não vou mais comprar roupa. Acho que eu comentei isso também, né? Foi. Não vou mais Comentou. comprar roupas, não quero mais. Não Eu quero vou mais usar calçar, você falou. as roupas que eu tenho vai ficar até eu, eu não consegui mais usar, mas eu não compro mais roupa, não quero mais comprar, porque eu não queria mais aceitar isso. Estava É já no isso. limite do limite, né? A gente É chega numa isso. hora que já não dá, não dá. É o chega, né? É o chega que você deu. E assim, deu bem dado, né? Deus a Deus. Mas qual é a questão Não aqui, foi né? fácil, não, né? É isso aí. E assim, qual é a questão também que eu vejo, né? Eu já vivi isso também, né, Rô? E eu sei exatamente como é. Eu lembro que eu tive dificuldade em me enxergar, né, com uns quilos muito maiores do que eu tinha. Eu não fui assim, como eu vou te dizer? Eu não tive insights que eu tava com um peso muito acima, 30 quilos acima do que eu tinha de forma tranquila, não. Ganhando, foi ganhando, foi ganhando, foi ganhando. Eu tive que chegar, tipo, no fundo do fundo do fundo do poço para poder entender que estava muito, muito obesa. E quando eu tive esse insight foi através de foto, né? Quando eu olhei na foto, eu falei, não, não sou eu, não é possível. Não é possível, não, não é possível. Porque, né, você vai aos pouquinhos mudando o manequim. E aí você vai, 46 não dava 48 não dava para 50, 52, 54, né? E aí, quando rompe ali esse marco, né? Às vezes a gente se assusta. Teve algum gatilho assim para você que fez você querer dar esse chega? Teve alguma viradinha de chave que fez você querer dar esse basta? Às vezes é um exame, às vezes é a foto, às vezes, sabe, é alguma situação que você passou. Teve algum basta assim para você? Ou foi acontecendo natural? Eu acho que eu já vinha sofrendo com a obesidade já há 10 anos, né? Com acima do peso, depois virou obesidade e aí eu me fechei assim de não querer me ver. Tanto que eu quase não tenho foto. É, Foto muito raro, porque ou alguém tirava quando me mandava, eu quase sofria, quase morria, né? Foto aqui, quando eu via, eu ficava ampliando para ver meus detalhes de obesa e falava, que horror, como é que uma pessoa pode chegar a esse nível e tudo, né? Então, assim, foi um processo de sofrimento que eu já estava sofrendo isso há muito tempo. E aí, com várias tentativas e frustrações, e eu falei assim, eu tenho que conseguir. Assim, o que contou é que eu não desisti de mim. E isso acho que foi o fundamental, porque tem muitos que desistem, não querem mais, e eu falei, não, eu não vou desistir. Vai chegar uma hora que eu vou conseguir. Eu vou chegar e vou ter um limite, alguma coisa, mas vai ter um milagre, porque a gente quer milagre também, né? Vai ter um milagre que é. vai ter uma fadinha que tu vê, né? Quer Plim, plim, ver? plim, plim. Que vai fazer um milagre e vou resolver. Não foi milagre, não, foi sacrifício. Sacrifício não, foi rotina, Imagina. determinação e principalmente o ajuste alimentar que resolveu e fez
A viradinha, né? Tiradinha da chave. E eu lembro que você também falou comigo que você já tinha passado em outras nutris, né? Você já tinha vivido outras experiências com o emagrecimento, né? Com outros carnavais, digamos assim, que não era a tua primeira tentativa de perda de peso. O que que passava na sua cabeça antes de você chegar para mim, assim, né? Como me escolher como sua última nutricionista, agora vamos falar isso. Mas me É. escolher como sua nutri, o que que passou na sua cabeça antes de você dizer sim ali para mim, né? Você teve medo de se frustrar de novo? Teve medo de investir, né, o dinheiro suado que você literalmente batalha 2 horas para ir, 2 horas para voltar para conseguir? Tinha medo de gastar e aí depois começar e largar? Me conta um pouquinho do que passou na sua cabeça. Então, foram várias nutris, vários processos, vários programas de emagrecimento, de tanto só pela internet, como presencial e tudo. E era só frustração, porque começava, parava. Começava, parava. E assim, o atendimento que você tem é esse diferencial que eu não encontrei nas outras. Por mais que eu fiz vários, né? Já perdi até as contas e perdi dinheiro também, né? Porque é várias tentativas, frustração e perda de dinheiro, porque não completava o ciclo, começava, perdia, sei lá, 1, 2 quilos, se fosse, né? Na balança, né? 1 ou 2 quilos na balança, sei lá, e começava a desanimar, e aí tinha uma frustração, não tinha um apoio emocional, e aí começava a comer de novo, ganhava, o que, que eu ia voltar? Para fazer o quê? Porque chegava lá e falava assim, não, você tem que fazer, você tem que seguir o que está aí. Se você não seguir, você não vai conseguir, eu não posso fazer mais nada. Eu já cheguei a ouvir isso de nutricionista. Meu Deus. Falar assim, o projeto é esse, você tem que seguir. Se você está comendo, você está indo fora, não posso fazer mais nada. E pronto, né? Era lágrimas, né? Chorando, ai, Imagina. não consigo, ai, tudo de novo, vou continuar obesa, obesa até quando? E aí era aquela decepção. E aí, assim, quando, né, eu fui para você, foi aquela mesma coisa, né? Com medo da frustração, medo da perda, né? E o dinheiro também, lógico, né? Porque você investe um valor numa expectativa de conseguir. E aí eu cheguei a falar também, ai, será que vai ser mais uma? Mais uma? Porque assim, eu não acreditava mais em mim, eu não acreditava. Meu marido também não, porque ele já viu várias vezes, entrava e seguia a primeira semana, daqui a pouco estava fazendo tudo errado de novo. E aí, quer dizer, eu não acreditava, quem mais ia acreditar em mim, né? Não tinha, né? Se eu já tinha perdido essa confiança, mas eu fui. Falei, vou, porque eu não desisti de mim, vou. Aí fui. Aí você lá mostrou o programa, mostrou como é que era, tudo, né? Eu cheio de medo. Ai, ainda falava, né? Será que eu vou conseguir mesmo? Será que você vai conseguir? Aí eu lembro que eu falava assim, não, eu quero perder 10 quilos. Eu falava, eu quero perder, logo de cara eu quero perder 10 quilos. Não, vamos devagar, não é assim. E eu já querendo já uma fadinha, né, que fizesse assim. Sozinho. Pois é. Mas aí foi o processo. Foi o processo que aí foi o apoio que você me deu. Principal. O principal disso tudo foi o apoio. A alimentação, eu errava um pouquinho, você falava assim, não, tudo bem, você errou, mas amanhã você volta. E quem falava isso para mim antes? Não, amanhã eu errava, eu continuava, e você não. Errou, volta, começa de novo. Aí eu ia, começava de novo, aí daqui a pouco outro deslize, aí você de novo, não, vambora que eu tô com você. Ou seja, você me carregando, né? Me segurando, me dando a mão, me segurando e indo. E é isso que foi o diferencial. Que não tive esse tempo todo. Alguém ali É, presente. Você até brincou e eu não esqueço disso, né? Falou na primeira consulta. Eu vou ser a sua melhor amiga, você tem que me contar tudo. E eu contava, né? Comi um doce, comi um chocolate, comi uma barra de chocolate no começo. é, Você, não, era 30 gramas, um quadradinho, 3 quadradinhos, é, assim, né? Aí, não, eu comia barra e chorava, que eu achava que eu, pronto, já tinha perdido tudo, já tinha eliminado, já tinha, né, jogado a dieta toda fora. Aí você, não, vem comigo, aí dava as explicações, o apoio, e assim foi. Essa é a diferença é desse muito quadro. lindo de ouvir, gente. Mas assim, de verdade, eu acho que quando a gente passa por uma jornada de emagrecimento, a gente já se exige muito, né?
A gente já tem uma cobrança assim. E não dá pra gente querer perfeição de uma pessoa que, se você não é perfeita, ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Então, é muito fácil você, às vezes, tem uma vida, né, propícia ao emagrecimento. Às vezes você tem uma genética que te ajuda, às vezes você tem uma vida que você não tem, um jeito que trabalha longe pra caramba e chega cansada, e ainda tem os pets todos pra cuidar, é mãe de pet, essa lindeza. Né? Então, assim, tem demanda ali, sabe, de vida. E que é muito fácil você chegar e falar, né? Aquela, eu falo que é a Nutrifaca na caveira, e virar pra você e falar assim: ah, você precisa assim fazer, senão eu vou ficar chateada, tá? Com você. Nem volta, então. Eu, infelizmente, tenho horror a esse tipo profissional, gente. Eu tenho horror, assim. Hoje eu passei o dia mentorando nutricionista. O dia, acho que eu atendi, acho que, sei lá, umas 10 meninas hoje, sabe? Então, desde 9 horas da manhã, sentada nesse lugarzinho, ó, orientando conduta, ensinando. Olha, que o Papai do Céu me inspire a iluminar mais nutricionistas para não fazerem esse tipo de coisa que fizeram com você, Rô. Porque é um absurdo isso, sabe? Assim, e não foi um caso isolado. Eu já cheguei a atender mulheres que falaram assim para mim: Nutri, você vai me aceitar como eu sou paciente? Eu falei: ué, como assim, gente? Ela não, porque a última nutricionista falou para mim que não tinha nada como, não tinha mais o que fazer comigo e falou que era para encerrar por ali. Eu falei: oi? Aquele momento de silêncio. O que que eu vou falar É. com essa pessoa, gente? Tipo, eu falo mal, né? E não é ético eu comentar nada sobre ali. Então, eu acho que aqui o acompanhamento faz diferença. Você ter direcionamento para recálculo de rota faz diferença, né? Porque quando você não tem, você vai sendo cega, você não sabe para onde ir, né? Você não tem conhecimento técnico. Então precisa disso, sim, sim. E aqui outra coisa também acho importante você trouxe é a questão do retomar e não recomeçar. Não é porque você comeu uma barra em uma situação específica, né? Ou um pote de sorvete por causa de uma situação específica, enfim, exemplos, que você zerou o jogo. É uma retomada. Porque quando você zera o jogo, você come o triplo e aí você volta tudo do zero, aí tem que andar tudo de novo. Esse insight ali de retomar ao invés de calcular faz diferença no resultado, no jogo do emagrecimento, nos números do emagrecimento que vocês tanto desejam, né? E assim, essa questão do medo também é comum, né? Você imagina, passou por várias nutricionistas, você já tinha passado por vários métodos, que será que eu faria diferente? Que iria ser, né, de te dar um resultado diferente, né? Sim. Então, aqui o meu método de atendimento, ele é muito voltado para isso, né? Todos os projetos que eu tenho profissionais, eles são voltados principalmente para a questão de monitorar você. O GPS de emagrecimento, que é um projeto que a gente está trabalhando com relação ao emagrecimento, ele é todo voltado nisso. Então, aqui você não fica sozinha, você é monitorada, né? Você é acompanhada, você tem grupo, você tem pessoas ali te apoiando, você é vista no individual, porque você não é todo mundo. Então, ter essa análise é muito importante, né? Porque, por exemplo, às vezes o que dói na rua, vamos supor, sei lá, o chocolate, você tá cagando de chocolate. Você foi igual a Carla ontem, você é um salgado. Cada É, um é única, então, né? isso aí. Cada um tem seu calcular. E eu lembro que você botou esse negócio do chocolate. Come chocolate todo dia, lá, antes mesmo de eu te conhecer no presencial, eu estava lendo o seu questionário, né? Porque a Rô passou por uma consulta completa comigo e todo mundo que marca tem ali uma análise completa, inclusive no GPS, tá? Que eu detalho tudo da pessoa. Ela botou lá: eu como chocolate diariamente, bombom, sorvete, adoro. Quando você me procurou, qual era o seu medo? Você achou que eu ia, tipo, deixar você ali sofrendo sem doce? Me conta aí. Ia cortar meu doce, pronto, acabou meu doce. Tanto que acho que eu sempre fazia isso, né? Antes de ir para nutricionista, ou para qualquer processo de emagrecimento, eu comia todos os doces possíveis para poder, assim, agora eu estou abastecida, agora eu vou. Aí fui, já devia, não lembro, mas eu devia ter feito isso também, né? Olha a mentalidade. Aí cheguei lá, crente que ela falou assim, ia falar assim, olha, acabou doce, daqui para frente era o que eu ouvia, né? Doce que te engorda, isso, aquilo. Não, você gosta de doce? Então tá bom, vamos adequar sua dieta com os seus gostos, vamos botar doce. Aí era tinha na hora do almoço e na janta. Aos poucos ela foi tirando. Tirou da janta, eu fui tirando.
Aí, agora evita, né? Depois evita não comer todo dia no almoço. Bata dia sim, dia não. E assim foi. Hoje tá tranquilo. Hoje fico dias sem comer doce, chocolate. Chocolate ainda tem aquela pulsaçãozinha ainda, né? Ainda. Mas consigo dizer não para ele tranquilamente. Tranquilamente. Até É muito bom. no começo não, já no meio já do processo, eu até comentei que meu marido, eu falei, eu até acho que eu mandei mensagem, tirei foto, meu marido comprou um monte de chocolate, que Eu era o hábito, lembro. lembra, né? Era o hábito aqui em casa, sempre ter muito chocolate. Não era um chocolate, era muitos. Ele foi, né, nessas lojas aí, e aí comprou. E quando eu abri a porta que eu cheguei É. pro trabalho, a mesa estava cheia. Falei, ai, não acredito. Eu assim, não acredito que você está fazendo isso comigo. Aí eu fui, tirei foto, mandei para, né, para você, né, para Nutri. Falei, é minha melhor amiga, vai ter que Isso aí. saber dessa reunião. Aí fui, tirei foto, mandei e falei para ele, olha, não vou comer. Eu estou num processo e não vou comer. Nossa, que guerreira que eu fui naquele dia, né? Aí você veio, isso aí, não sei o que, mostra para ele, mostra que você mudou e você também. Aí me mandou um monte de conselho, né? Aí foi. Aí eu vi realmente que eu podia controlar. Porque eu já estava nesse processo da eliminação do doce aos poucos, né? Tem dia que, lógico, dá mais vontade e tudo, né? Mas aí eu pergunto, é vontade? O que está passando, né? O que está acontecendo para saber se, né? E aí tem um chocolate aqui em casa que fica, mas é chocolatinho de 70%, aquelas gotinhas, tá ali em cima da mesa. Tem dia que eu como, tem dia que eu não como, e ele tá ali, e eu tranquila. É muito Mas bom. Muito bom. faz diferença, faz. E assim, as outras não, tirava o doce todo. Então era um desespero, que eu não conseguia. Não conseguia. Então, onde que eu furava? Era o doce. Meu problema sempre foi o doce. Então, eu furava, era isso. E aí É. você faz a medição certinha, o que, que precisa, o que, que faz, e aos poucos vai. Até a É, gente, a cabeça conseguir. virar, né? Isso que eu ia te falar, assim, é muito desafiador para uma mulher que tem alterações hormonais, que está com a insulina alterada, que está com gordura no fígado, que tem questões de saúde, fora emocional, tá? Mas dizer não pro doce. Isso ali já dificulta ela ter o domínio bioquímico para dizer o não, entende? Fora outras questões, algumas têm as questões emocionais, outras têm traumas, inclusive, de infância e se refugiam em doce. Cada um tem um pouquinho a sua particularidade. Mas quando tem essa bioquímica alterada, às vezes é uma desbiose no intestino que se faz com doce. E, cara, tem que cuidar desse patamar primeiro para dar a chance da bioquímica dela ser favorável para ela dominar o doce emocional. Né? Então, são camadas do doce. Né? Eu acho que eu ficaria aqui uma vida falando sobre isso, que eu adoro doce também, tá, gente? Nossa, adoro doce. Chocolate e pizza, acho que são, ó, tipo, meus bestes, assim, sabe? E não dá para você sair num metabolismo alterado, um hormônio ruim, e chegar e falar assim, tira tudo, porque você não vai conseguir seguir. Você não vai conseguir sustentar. E aí, novamente, você vai falar assim, o problema sou eu. É porque eu não tenho falta de força de vontade, porque eu não tenho vergonha nessa minha cara. E, cara, não é, entende? Realmente você precisa ajustar essa base primeiro. Senão, como é que você vai construir uma casa linda num solo que não tá legal? Precisa cuidar. E aí depois você vem nas outras camadas avaliando. Será que o emocional ainda me domina, né? Que foi muito que a gente fez com a Rô. A gente trabalhou ali o basal, digamos assim, né? O metabolismo, os hormônios, equilibramos, demos a chance dela falar não por si. E depois a gente veio trabalhando toda a mentalidade. No GPS a gente vai ter muito isso também. Na primeira consulta a gente já vai cuidar dessa estratégia no seu plano alimentar e você vai ter um encontro comigo todos os meses, ao vivo, online, né? Onde a gente vai trabalhar toda a parte do suporte emocional, onde a gente vai trabalhar os sabotadores do emagrecimento, toda a parte ali de ansiedade, porque se for fome emocional, isso também precisa ser visto. A gente precisa entrar ali com uma técnica de mais, como se fosse uma terapia alimentar, né? Hoje eu tenho ali essa competência, eu trabalho muito isso nos bastidores com as meninas e a gente vai fazer esse cronograma também, sabe? Para que você consiga vencer também. Você sentia às vezes, Rô, que a sua relação com o doce era emocional? Era fome ou era alívio? Assim? Me conta um pouquinho sobre isso. Pois é, você está falando aí, né, desse apoio emocional, e o doce era meu apoio emocional, era o meu suporte.
o chocolate, né? Principalmente chocolate. Era o meu suporte, era o meu apoio emocional. Aí eu lembro que no começo, quando eu falava, ai, comi o chocolate, aí você, o que você sentiu? Aí o quê? Comendo chocolate? Não, antes de comer. Ficava, antes de comer, o que tem a ver, né? Comi, porque eu tenho o prazer de comer, porque eu tenho o Eu hábito, também gosto. é um hábito, né? Que eu gosto, mas aí eu falei, porque eu tenho hábito, porque eu gosto. Não, mas o que você sentiu antes? Aí você ficava puxando isso do emocional. E isso faz a gente despertar, porque a gente come também no automático, né? É tanto, tão habitual comer, o chocolate era tão presente na minha vida, que era habitual. Então, o que tem que eu estava comendo? E assim, eu levo a marmitinha, né? E aí, o que eu fazia? Comia, depois ia na rua, aí tomava um sorvete de chocolate, ia lá, comprava uma barrinha de chocolate. Aí, quando você começou, não, o que você está sentindo? Após o almoço, você sentiu fome? Aí eu parava para pensar, não era fome, né? Era emoção, era algum sentimento. Aí você até perguntava o que era e tudo. Aí você começa a despertar que ali você está comendo, fazendo os habituais, mas não é a fome, é o emocional, é o hábito. Eu acabava de comer e ia procurar um doce, aí eu ia na rua para isso, para comer um doce. E depois em casa eu também tinha, né? Mas agora não tem mais não. Quer dizer, até tem, mas eu nem como. Não é dominada. Mas o emocional faz realmente essa diferença. Total, total diferença. E você faz a gente despertar esse pensamento de que não é a vontade, não é a fome, né? Mas sim o hábito, a tristezinha que você está nesse dia, o estresse, né? E os próprios hormônios, né? Porque eu também já estou na menopausa, né? Então também faz essa diferença. E acho que ele ficava também pedindo, né? Meu corpinho lá, sempre comendo chocolate. Vamos embora, manda mais chocolate, né? E aí, não, por quê? E aí essa questão do emocional influencia muito. Muito. Muito mesmo, assim, e faz diferença quando a gente começa a ter consciência disso, né? Quando a gente trabalha técnicas que bloqueiam que isso domine você. Porque entenda, não tem problema você comer chocolate, né? Inclusive, por exemplo, arroz a gente calculou. Eu sentei o Busanfan, calculei quantas calorias, sugeri os bombons, botei ó, até tanta caloria assim, assado, a gente vai fazer assim. Se você quiser comer a mais, a gente vai começar a usar essa técnica aqui, a gente congela, a gente faz assim, né? Então, fui ensinando pequenos, né, truques ali do pulo do gato para que aquilo rendesse mais, né? E desse tempo para o cérebro dela entender. Chegou chocolate, pode bloquear, não preciso de mais, né? Isso tudo é ciência, gente, é técnica, né? Mas são dicas inofensivas para a maioria das pessoas, mas que faz todo sentido para quem tem compulsão alimentar, para quem tem ali questão de domínio por doce. Mas o alimento não pode dominar você, entende? Seja doce ou salgado, o alimento não pode dominar. Você que tem que ter domínio sobre isso. E quando isso não acontece, opa, sinal de alerta. Você não pode se acostumar com isso. Ah, porque o doce é todo dia. Ah, porque a coca é todo dia. Ah, porque... Entende? Você tem que ter domínio. Uma coisa é você chegar e falar assim, hoje eu quero. Outra coisa é todo dia, hoje eu preciso. Eu preciso de um doce. Preciso roer alguma coisa. Eu preciso, entende? Ou eu preciso. Tem que ficar assim, ó. O que será que você está precisando de verdade, né? Acho que é de uma Nutri. Isso aí. Mas assim, de Uma luta verdade, de né? qualidade. Não é? Pois Né? é. Então, precisa se olhar, precisa se cuidar. É o que você precisa fazer. E, ó, vamos lá, Rô. Com 4 horas de trânsito, para lá e para cá, trabalho presencial, você achava que ia ser difícil, né? Entrar nessa jornada de emagrecimento, fazer o plano alimentar, né? Me conta um pouquinho o que você achou, né? Você falou da objeção, tipo assim, já tinha tentado tudo, não tinha conseguido, ficou com medo de entrar, né, no meu método. O que você achava com relação à vida corrida, à vida sobrecarregada? Você ficou também meio receosa assim? Sim, eu achava assim, você ia passar alguma dieta lá de produtos também difíceis, complicados, né? Que a maioria também tem isso, né? Um monte de coisas fora do dia a dia, fora do normal, fora do comum. E eu com a vida corrida, como a maioria das pessoas, né? Além de trabalhar presencial, né, todos os dias, de segunda a sexta, eu ainda tenho o trânsito de ir e voltar. Então eu viajo todo dia, né? Eu vou e volto, viajo todo dia. Eu falei assim, como que ela vai passar uma dieta, um controle, e eu vou conseguir
me adequar a isso com essa minha vida corrida, né? Acordando cedo, voltando tarde, chega tarde e fazer isso. Mas não, comida do dia a dia. A dieta, né, o controle foi comida do dia a dia, o que a gente está acostumado a comer, e aí é só ter as quantidades certas, né, planejada, e um grupo, né, e o grupo certo, né. No começo é difícil, né, porque você come mais um determinado alimento, come mais outro, e ela, não é, aumenta esse, diminui aquele, e assim vai, e rapidinho você começa a ver o A resultado, diferença. a diferença. Principalmente a barriga, né? Porque a barriga acho que murcha. Ela, você está toda inchada, inflamada, né? Isso, estufada. E agora não tem mais estufamento, né? A barriga permanece, né? Porque ainda estou no processo, mas é aquela barriga murcha, não é aquela barriga inflada, Dura, dura, né? dura. Endurecida. Isso. Agora ela tá molinha, molinha. Ainda Tá, tem mais. benção, descendo, tá descendo, tá indo embora. E Yes. assim, o que que você tentou no passado que você achou que não encaixou, né? O que que foi diferente dessa tentativa de agora para as outras tentativas que você fazia e começava e parava com Eu as já outras fiz lutas? uma que eu achei bem complicada, porque era bastante restrição alimentar, muita. E era produtos bem diferentes, e eu comprava, né? Saía comprando. Pior que nem tudo eu gostava, porque eu sou chatinha para comer. Então nem tudo eu gostava, eu comprava, provava, fazia careta, e aí falava, ah, não, isso aqui não dá. Aí quem comia era meu marido. Que é bom de boca, vai comendo. Aí ia para outra, não, então eu vou trocar esse produto e vai, compra aquele. Aí eu ia lá e comprava, achando que ia ser aquele milagre daquele produto. Não gostava, não comia. E isso, né, foi passando. Aí depois fui para uma outra que era muito restritiva. Essa era, inventava os produtos. E essa outra não era muito restritiva, não podia muita coisa. Praticamente nada era permitido. Até o arroz e feijão não podia. E o conjunto, né? O arroz com feijão não podia. Então era ou eu comia só o feijão, eu como não sou muito chegada a arroz, eu deixei até o arroz de lado, e aí comia só o feijão, mas aí não podia comer com feijão todo dia. Era assim, coisas que dava dificuldade para planejar, porque é fora do habitual, né? Da nossa dia a dia, da nossa dieta alimentar normal, né? De todos, assim, né? E aí foi bem complicado, era bem complicado. E aí fazia desistir, porque você não consegue manter aquele ritmo por muito tempo. Aí o teu diferencial é isso, é o arroz, feijão, é a carne, né, a proteína, o que for, é o legume, as verduras, coisa que você tá sempre, né? Tá ali no dia a dia. Então é só saber adequar o que vai. E foi isso. Esse é o que fez eu desistir e agora manter. E a comida São, gostosa. E a pizza que você falou agora há pouco, eu também adorava, adorava, amava pizza. Eu também comia todo final de semana, eu tinha pizza aqui em casa, todo. E aí você, faz a pizza fake, faz isso. Eu fui testando, né? Fui uma, foi outra, até tentar achar lá a fake boa e tudo. Mas aí depois você vê que nem isso também faz sentido. Se você está tendo resultado, você está conseguindo, não vai ser uma pizza que vai te derrubar. isso aí. Até porque, assim, o alimento, nenhum alimento isolado é vilão ou mocinho. Ele nunca vai fazer um milagre de Jesus por você ou ele nunca vai te tornar obesa. Sim. E falando em pizza aqui, trazendo para o nosso clã, né? Ontem eu testei uma receitinha nova de pizza que eu vou te Opa, falar que acho que ainda superou a anterior que eu tinha te contado que era muito boa. Depois eu vou jogar essa receitinha lá no grupo, no nosso Cafofo. vamos. Mas foi bem Sim. boa, tá? Foi minha janta, por sinal, Opa. ontem. Mas assim, o que eu quero dizer aqui é que você nunca não teve falta de força de vontade. Você sempre quis muito emagrecer, entende? Olha quanto de coisa que você fez. Você treinava pra caramba, você conseguia fazer dietas restritivas, você passou por métodos mirabolantes, coisas assim que te vendiam como, né, solução. Mas acho que faltava um pouco, não era força, era rota ali, tá? Sabe? Era direção, era um guia mesmo, tá? Então, eu sei que você disse que todas as dietas anteriores tinham sido como Nutris, né? E tudo mais, mas
É muito ruim quando você tem algo que não encaixa na sua rotina, nos seus gostos, no seu financeiro, nas suas possibilidades. Imagina eu falar, nossa, você vai fazer arroz integral, aí teu marido vai odeia arroz integral, aí você tem que fazer um arroz para um arroz para outro. Putz, isso não vai dar certo. Não Porque foi é assim. muito, né? É muito cansativa a nossa rotina, né? Sim. Por mais que ele merecesse por causa do chocolate que ele trouxe, eu não ia fazer isso com você. Então é importante, né, essa questão da gente ter esse olhar, sabe? E assim, quando você estava lá comigo, Rô, mesmo já tendo passado por todos esses eitas de outras nutris, o que que fez você querer tentar comigo novamente, sabe? O que que fez você confiar? O que que fez você falar assim, cara, eu vou? Olha, o que me chamou a primeira vez, que a gente se conheceu pela internet, né? E aí Pelo foi Instagram. justamente a sua imagem, né? Porque você é gordinha, né? Não sou faquinha, não. Era gordinha, e aí mandou um WhatsApp para mim, né? Porque eu, né, falei, gostaria de saber como é que é a consulta e tudo. Aí você mandou um WhatsApp aí falando, né, dessa experiência, do que você fazia, não sei o que e tal. Ah, eu vou tentar. Mais uma, né? Eu falei, mais uma. Vou tentar. Mas aí quando eu cheguei na consulta, aí você, né, contou lá a sua história e tudo, o teu processo, né? Qual era o teu método de acompanhamento e tudo? Eu sei que ainda fiquei assim, ai, tem certeza? Será que eu faço? Me deu vontade de sair correndo, né? Porque assim, ela falou o método, que ela ia entrar em contato comigo a semana, e que ia ficar junto comigo, não sei o que. Eu falei, meu Deus, eu não vou aguentar, não. Vou dar. Eu falei assim, eu vou ficar enjoada de você. Eu até comentei isso. Mas aí foi justamente isso que me chamou. A princípio foi isso, né, da internet, né? A tua característica, gordinho igual, né, a gente, né? E Gente tudo, né? como a gente. Pessoa igual. Eu falei, opa, pode ser esse diferencial. E depois lá na consulta você contando a sua experiência, o que você passou, e o teu processo, que você ainda está em processo de emagrecimento, e tudo que você faz as dietas junto e tal. Aí falou de algumas receitinhas, né, e tudo, que eu também tinha algumas receitinhas, a gente até comentou, né, que eu também, um desses processos era um monte de receita, né, de dieta e tudo. Aí eu falei assim, então eu não vou correr não, vou tentar. Vou dar essa chance. Eu pensei, né? Vou dar essa chance para ela, né? Para Nutri, né? Não para mim, né? Porque eu achava, saía assim, né? Vamos ver, né? Vamos ver se vai. Mas eu acreditei, saí acreditando que ia acontecer. E aconteceu, né? Está acontecendo, né? Muito bom, muito bom. Está coisa para as duas, né, Rô? Eu também estou nessa luta aí. E assim, Isso. eu lembro disso, né? Que você escreveu que o que te chamou a atenção foi justamente essa questão de eu vivenciar junto com você, né? Não deixar você em carreira solo no emagrecimento, né? Porque quem senta do lado de cá vive na pele o que que é, né? Tá acima do peso, o olhar, né? Isso. O julgo, e o ir na loja e falar, não tem seu número, né? Você ficar com as piores estampas, sabe? Você ficar ali com coisas horrorosas, roupa É. de velho, não dá, gente. Pelo amor de Deus. A gente não merece isso, cara. Não merece isso. Não merece calça jeans no meio da perna rasgada, não merece calça jeans sem fechar a barriga. Explodindo não dá, entendeu? Não é isso que a gente merece. Sentar e a calcinha para baixo, né? Os pés doendo, não cruzar a perna, nada disso você merece, entendeu? Não Você consegui merece agachar. realmente não conseguir abaixar, exatamente, gente. Não dá. Como é que vai brincar com seus filhos, com seus pets assim? Explica. Pois é, assim, ó, olha que eu fazia atividade física, mas sentar no chão para ficar Não é? brincando com eles, né, com meus filhinhos, meus filhos pet, né? Para quem É, não sabe, né, meus filhos pet. Então, para é. sentar no chão, eu quase não sentava, porque eu não tinha condições, doía tudo. Por mais, mesmo eu fazendo atividade física e tudo, mas doía, era o excesso de peso. E inflamação, eu lembro que você chegou muito inflamada também. Né? É. Eu lembro disso, me chamou a atenção aquilo também, né? E assim, né? Eu sei que talvez você, mulher aí, ó, que tá ouvindo isso, deve estar falando assim: meu Deus, será que eu ainda vou conseguir dar conta? Será que eu vou conseguir manter, né? Mas de verdade, linda, aqui eu tenho muita confiança e segurança de falar que você vai.
de Vai. verdade, porque eu tenho eu falo que é uma blindagem antidesistência, entendeu? Porque eu já fui a pessoa que iniciei a desistir, porque eu atendi mais de 10 mil vidas, assim, entendo exatamente quais são os corres das coisas, não sou uma pessoa recém-formada, né? Tem mais de 15 anos de profissão, não vou precisar quanto para você me descobrir minha idade aqui. Mas já tenho ali um tempo de carreira, né? Rô, como que foi a nossa primeira consulta? Quando o que você sentiu ao perceber que eu não estava te dando ali uma dieta? Ó, 1.000 calorias, tá? Agora você segue 800, 600. Gente, teve uma paciente que falou para mim 600 calorias que ela fazia. Quase infartei. E assim, ao invés de dar aquela dieta genérica que eu peguei no Google ali rapidinho, né? Olhar a sua vida real. Como é que você se sentiu? Se sentiu vista? Se sentiu segurança? Como é que foi a experiência na primeira consulta? Eu saí da consulta já com outra esperança, porque você perguntou: o que é o café da manhã? O que você come de café da manhã? Aí era só besteira. O que você come no almoço? E tem, né, entre almoço entre café da manhã e almoço, você come. E depois, você lancha, você janta, você foi perguntando item, item. Já tinha feito isso antes, né, lá no questionário, É, mas na consulta perguntou. Aí eu falei, aí você, então tá, vamos mudar isso? Por exemplo, né, um achocolatado. Vamos mudar esse chocolatado de manhã? Vamos trocar por um iogurte? Vamos trocar por, né? E aí eu, tá bom. Ah, não, isso aí eu não gosto. Aí ela falava alguma coisa, ah, não, isso aí não vai. Então tá, vou te dar essa outra opção, serve? Serve. E assim foi. E foi o cardápio todo dessa forma, né? A gente negociando, era uma negociação, né? E aí eu falava, mas e o doce? Ela, não, calma, eu vou botar ele aqui. Eu sempre preocupada com doce. Mas foi a negociação o tempo todo, assim, né? O que eu estava habituada a comer, né? E o que realmente iria fazer a diferença. E aí fomos ali naquela negociação, né? E aí ela foi cedendo, não foi eu não, ela foi cedendo, porque para poder adequar o meu paladar, né? Até porque para não enjoar, não ser a rotina, né? O que eu já estava habituado, meu organismo já estava habituado, então tinha que mudar. E aí foi tranquilo. Aí, né, aí fiz já os primeiros dias, a primeira semana, tranquila. Ela falou, aí ela perguntava sempre, e aí, como é que tá? E tudo. Aí tinha sempre algum itemzinho, olha, esse eu não gostei, esse não tá. Não consegui colocar. Aí foi, ela ia trocando. Mas aí assim, ó, super tranquilo. A primeira semana foi super tranquilo. Porque era tudo que eu gostava. Aí nem parecia que eu estava de dieta. Era só mais assim, a quantidade ou a combinação de alimentos. alimentos. Mas nem parecia que eu estava de dieta. Eu falei, acho que isso aí não vai fazer Vai efeito, dar não. certo. Não vai dar certo. Eu lembrei agora de você falando exatamente essa frase. O V, ó, aqui, ó, no áudio, o áudio aqui, ó, no WhatsApp. O V, ó, que eu acho que não vai funcionar, não, tá? Assim, só pra te falar, porque tá muito gostoso. Eu tô comendo, não tô passando necessidade. E, ó, eu tô comendo chocolate todo dia. Você tem certeza Assim que mesmo. vai funcionar? Não é pra eu cortar? É assim mesmo, eu não estava acreditando. Como? Eu Como que eu consegui. vou comer essa quantidade? Porque era bastante coisa. Ainda tinha lanche da tarde que eu nunca tinha hábito de comer. Como Era assim? Tô só comendo tanto. Era só a fome emocional que eu tinha de tarde, não era fome de falta de alimento. Fisiológico. É. Aí ela já botou lanche da tarde. E eu tenho que comer lanche da tarde, mas eu É. não consigo. Não, come. E aí eu comia. Ó, comi, mas eu tô super satisfeita. Como que é isso? Não vou emagrecer. Eu ficava, eu não vou emagrecer. Desse jeito eu não vou. Aí ela, calma, calma, que é assim. E assim foi, e foi mesmo. No meu desespero, achando que eu estava comendo demais, porque era muita comida e os horários, né? Horários assim, né? O café da manhã, almoço, lanche, janta, Uhum. né? E até ceia. Ela perguntava se eu queria. Eu falei, não tenho hábito de fazer ceia. Como é que eu vou querer ceia? Não quero, não, já tô satisfeita. Eu queria era tirar a comida. E ela querendo Eu quero botar. querendo. Eu lembro disso. Olha, eu tô comendo muito. Eu lembro você falando, eu tô comendo muito, eu vou emagrecer comendo muito assim. Nossa, eu tenho certeza que eu posso comer isso aqui. E o docinho lá, o chocolate tá É junto. isso que eu ia te falar. E o chocolate, assim, como que ficou para você? Me conta. Você parou, você diminuiu, aprendeu a lidar? O que aconteceu dentro desse método ali que a gente viveu juntas? Então, aí no começo, você me deu lá as gramas que eu não lembro, mas eu comia mais, né? Aí eu falava, olha, chocolate não me deu, não. Aí ela, mas por quê? Você estava com fome? Eu falei, não, era vontade de comer mesmo, eu comer. E assim foi.
Mas aí, aos poucos, o chocolate já foi diminuindo, né? Porque eu também vi, né? Eu comecei a ver o resultado, né? Eu vi que, assim, eu estava me alimentando bem e o chocolate não precisava mais entrar. Era realmente o emocional, né? Mas eu continuava comendo. Eu falei, não, eu vou comer, tá aqui na dieta, eu vou comer chocolate, eu vou comer chocolate. Mas só que foi, assim, uma coisa natural. E tirando. Eu fui diminuindo, porque estava tão satisfeita da refeição, que eu fui. Essa semana não, semana passada. Semana passada teve aniversário, festa no trabalho, né? Sempre tem aniversariante do mês e tudo. Há bom tempo que eu participo, ajudo a servir, comemoro, mas não como. E aí, semana passada me deu vontade de comer o bolo. Isso foi café da manhã lá, que a gente faz dessa forma, né? Mas aí eu não comi. Café da manhã eu não comi. Aí sobrou bolo. Aí eu falei, bem, vou almoçar, vou levar uma fatia. Cortei uma fatia pequenininha, era até de morango. Eu falei, o morango tava bonito em cima, né? Aí eu falei assim, vou levar para pós-almoço. Aí almocei bem, a minha marmita, almocei bem, comi minha saladinha, né? Tudo tal. E o bolo ali do meu lado. Quando eu terminei, eu falei assim, gente, não tem barriga. Não tem condições de comer. Tô Aí eu falei, nutrida. vou provar o morango. Aí provei o morango, mas o morango com aquele cremezinho, né? Provei o morango e falei pro meu colega que estava ali almoçando, você quer o bolo? Eu nem mexi. Ah, eu quero. Aí pronto, daí. Super tranquilo. Falei, olha, eu fico numa felicidade com isso, com Ah, isso. Eu não acredito nas minhas reações. Na verdade, eu não estou acreditando nos meus nãos, né, que eu dou nessa situação, porque eu comia, mesmo com a barriga estufada, eu comia. Antes eu comia. Tá. Tô malhando, tô fazendo atividade, tô com a nutricionista, depois a nutricionista resolve. vai resolver. Mas não, a barriga estava satisfeita, para que eu vou comer? Para quê? Aí, olha que vitória, muita vitória. Aí É eu até muito bom. brinquei, se fosse de chocolate, acho que eu comeria. Mas não, já neguei também de chocolate. É porque É o hábito hoje que está mudando, a é isso que cabeça eu ia te está falar. A mudando. cabeça. Você sente hoje menos fissura? Sentiu mais controle do seu corpo com relação a isso? Sim, controle agora, eu ainda tenho medo, tá? Medo de cair, medo do deslize, medo de começar a comer e não parar, ainda tenho esse medo, né? De me afundar na comida, né? Ainda tenho. Mas a cabeça é outra. Não dá, não tem condições, não dá mais para comer como eu comia. Não dá. A gente pensa antes de servir, antes de. Quer dizer, na festa eu já sabia, né? Do trabalho eu já sabia que ia ter, então você já vai se preparando. Preparando. Mas às vezes não, tem alguma coisa que acontece, que aparece, né? Mas você para pensar, não vai mais, você não mete mais o pé na jaca, né? Não vai mais, não afunda mais, não. É sobre, né? Muito bom, muito bom. É muito bom quando você Muda de domina, uma né? forma que você não percebe que está mudando. Quando tem essas ocasiões assim, é que você viu, nossa, aí dou parabéns. Aí ganho parabéns também, né? É, ganha estrela dourada. Isso. É sobre, nossa, é muito bom. Eu tenho muito orgulho dessas minhas pacientes, gente. São todas lindas. Só isso que eu tenho que falar. São minhas diamantes mesmo, porque são joias raras. Né? Na toa que a minha capinha ela é de propósito, assim, porque são minhas diamantes mesmo. E são todas maravilhosas, joias raras, né? O que que você viu que mudou no corpo, Rô? A gente já falou até de um pedacinho dele, mas o que que você sentiu que mudou com essa questão de não ter fissura de doce? Olha, é difícil a gente se olhar ainda, né? É, Porque a gente ainda tem aquela mente que ainda é gorda. A gente acha que ainda é. O que mudou foi as roupas, porque, como eu falei, né, no começo, que eu tinha as roupas de obesa, né, de plus size, e não estava comprando, e elas começaram a ficar saco. E saco, tudo largo, muito largo, muito largo. Até as roupas de ficar em casa, que eu ando no final de semana para passear com as minhas crianças, eu tá tudo muito largo, tudo muito. Então a mudança no corpo principal foi essa em relação à roupa. Porque assim, eu ainda olho, não eu vejo. lembro. Eu não vejo. Eu ainda estou assim. Eu não me vejo É. ainda. Eu olho, mas eu ainda fico achando que eu estou muito ainda. Então eu sei que é o meu olhar, porque as pessoas falam, nossa, que diferença e tudo, mas eu não sei, parece que eu não acredito.
Tem uma foto que o personal tirou, né, eu e ele na academia, e aí ele falou, olha a diferença, me mandou, ele até postou também no Instagram e tudo, eu falei, legal e tal. Mas aí realmente dá para ver a diferença na foto. Mas o que mais me surpreendeu, que é em relação ao corpo e que eu não tinha percebido, foi semana passada que eu fui comprar uma roupa, uma calça, porque eu tô sem roupa, né? Roupa magra, né? Porque roupa de obesa, roupa de magra. De magra Roupa de não, porque magra. não nesse nível não, mas roupa mais já, né, com número menor. E aí a menina perguntou, qual era o número? Eu falei, eu acho que é 44. Eu falei, eu acho, né? Não tenho nem certeza, porque, né, eu usava, já usei a 52, né? Já fui a 52, e aí fui diminuindo, diminuindo. E a última que eu tinha aqui, que eu estava usando, tinha uma 44. Então eu falei, eu acho. Aí ela falou assim, não, amiga, é 40. Eu falei, tu tá louca? Eu fiz assim, ó. Miga sua louca. Eu falei assim, você tá louca? Olha pro meu corpo, eu ainda fiz assim, né? Aí ela falou assim, não, então se não é 40, é 42. Aí eu falei, não acredito. Aí ela falou assim, eu falei, não, 40 é. Aí ela, então é 42. Aí ela falou, faz o seguinte, leva 42 e 44. Eu falei, aí eu tô satisfeita, eu vou levar o 44. Não, leva o 42 e experimenta. Aí entrei na cabine, falei, não vou experimentar o 44 primeiro, vou experimentar o 42. Não é que foi o 42? Aí, Aí viu, eu falei, linda? ou seja, uma pessoa que não me conhece me olhou e viu realmente o que eu estou. Aí eu falei, meu Deus, e eu não me vejo, continuo não me vendo. É um E aí, trabalho, né, Rô? no dia seguinte, já fui trabalhar com a calça nova, né? Já mostrei pra todo mundo, gente, 40, tudo bem que estica, né? Mas é Mesmo 40, assim, cara, estica, mas na barriga não estica tanto, não. Só isso que eu tenho pra te dizer. mas é E 40 assim, tempo que eu não tinha esse número, nunca mais, muito tempo, muito tempo. Então eu tô nisso. Então, assim, o corpo, o rosto, porque eu tenho um rosto gordo, mas eu tinha um bolachão, né? Bastante, é, bastante bolachinha, bolachão, bolachinha, ainda tem uma bolachinha aqui, né? Mas e o corpo em relação à roupa, mas eu me ver ainda não. O biquíni que enrolava, eu sentava, o biquíni enrolava, agora ele não enrola mais, né? E aí foi essa diferença no corpo, né? é muito Foi, bom, né? E qual foi a sensação de você sair de um 52 para o 42? Como você saiu desse provador? adiante. Eu falei, olha, se eu tivesse dinheiro, acho que eu ia comprar a loja toda, tudo 42. Muito bom. Acho que eu não tinha dinheiro, né? Porque senão Senão já ia, né? foi tão radiante que eu tirei foto do número 42 na mesma hora, mandei para você, mandei para o meu personal, mandei para algumas pessoas. Cheguei no trabalho divulgando, falei, gente, olha aqui o resultado. É muita alegria, é muita satisfação, felicidade, a realização dessa conquista, porque assim, não é fácil, emagrecer não é fácil. Muitos nãos que você tem que aprender a dar. Não chega a ser sofrimento, né? Porque a comida, ela antes me dominava, hoje não domina mais. Mas você começar a lidar com isso, saber que ela não é mais o teu ponto principal, o ponto principal é viver, ser feliz de outra forma sem ser a comida. E aí isso que é o diferencial e que você vê, nossa, o que que você fez para chegar a esse ponto? Mas ainda falta, né? Ainda falta. Ainda estamos aqui, juntas, Está nesse juntas. ajuste, né? Está nesse ajuste. Que bom que a gente está junta. Que bom. É, É isso, você não precisa cortar tudo, sabe? Você precisa de ajuste, você precisa entender que você tem que dominar ali o ato de comer, não o contrário, que isso atrapalha muito o resultado, né? E eu lembro que essa questão da saúde que a Rô trouxe, né? Você tinha a questão do colesterol alto, a gordura no fígado, né? O que mudou, assim, Rô, nos seus exames, na sua saúde, ao longo desse processo, sabe? Você sentiu, assim, mais energia, mais disposição, clareza mental? Como é que isso impactou ali em termos de saúde para você? então, eu ficava feliz por ter hoje, né, 51, né, mas um bom tempo de obesidade, de não ter doença relativa, né? Porque a maioria das pessoas tomam trocentos remédios e tudo, e eu não tenho colesterol, não tenho pressão alta, a glicose está baixa, quase indo, eu desesperada, aí glicose não, né? Desesperada, mas eu me sentia feliz, pô, sou obesa, com 51 anos, e não tenho doença nenhuma, não tomo nenhum remédio, eu achava vitoriosa. Cheguei na Nutri, levei os exames, ela, nossa,
nossa, olha isso aqui que tá alto, olha isso, olha aquilo. Eu falei, meu Deus, estou péssima. A insulina estava no limite, você já, né, chegando e tal, o fígado lá com gordura, com isso, com aquilo. Eu falei, meu Deus, eu não tinha nem essa noção que eu estava desse jeito. E hoje, os índices tudo baixo, inclusive a glicose também, né? A Insulina. glicada, a insulina, a glicada, sei lá, eu sei. Já está abaixo lá, normal e tudo. E todos os índices lá de, né, controles diminuiu, continuo não tomando remédio nenhum, graças a Deus, e a Nutri. E só suplemento, só para ajudar, uma coisinha, um açafrãozinho, uma canela, só essas coisas assim natural, nada de mais. E os exames, tudo, quer dizer, acho que tudo ainda não, né? Mas Então, caminhando caminha. para a perfeição. Caminhando Isso para a aí. perfeição. Isso E aí aí. a disposição muda e muito, muito. Muda. É outra energia. É outra qualidade de vida, né? Que é muito que eu foco até no GPS do emagrecimento. Aqui você vai ter um acompanhamento para você não desistir. Aqui a gente vai trabalhar todo o seu comportamental, porque todo mês a gente vai ter encontro para discutir isso, né? E aqui eu vou analisar sim seus exames, porque às vezes o médico pega e fala: normal, 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 normal. E não tá normal, não tá normal. Precisa olhar, porque às vezes é aquele pente fino que quem tem o olhar treinado, né? Quem é especialista, olha diferente, né? E sabe que não é normal ter um índice daquele, que aquilo vai atrapalhar em toda a sequência do seu processo de emagrecimento e vai tornar tudo muito mais difícil de ser executado. Então, isso faz diferença sim, né? E eu lembro, Rô, que o seu histórico anterior era de começar e não continuar. Começava, parava. E aqui a gente viveu isso, né? Esse acompanhamento, né? Mais próximo, né? Você achou que o grupo que a gente tem junto ajudou? Você achou que... O que você achou do check-in também, né? Da gente entrar em contato ali com você, né? Da gente dar o apoio ali entre uma consulta, né? E a sua outra vinda. O que você achou desse acompanhamento mais diferenciado? Então, grupo, eu não sou muito de participar. Participo de vez em quando, daqui a pouco eu sumo e tudo. Mas as meninas de vez em quando botam umas coisas lá que faz um despertar, né? Ou às vezes até alimentação, ou uma atividade, ou alguma coisa que aconteceu com elas, aí você faz um despertar. Mas, assim, de participar, isso é meu. Não é só, né, o da Nutri, mas outros grupos eu também não sou muito ativa, né? De vez em quando eu apareço, dou um oi e daqui a pouco sumo. Vai. Mas esse acompanhamento, né, esse check-in faz diferença, porque ali você para pensar no que você fez, o que você está agindo, que forma que você está agindo. E às vezes a gente coloca assim, tão natural, achando que daqui a pouco ela vê ali, ó, tem alguma coisinha ali, opa, por que isso? Por que aquilo? Ah, parabéns, isso aí mesmo, tá certo. Às vezes você acha, tá colocando achando que tá errado e ela tá te elogiando. Então, assim, ó, esse check-in é maravilhoso, esse acompanhamento é maravilhoso, porque a gente não sabe, né? O que combina com o que, se isso tá certo, se tá errado, a quantidade, tudo. E aí a gente vai colocando e ela vai ajustando justamente ali no ponto que necessário. É muito importante isso, assim. O que você achou também das trocas mensais que a gente teve de cardápio, né? Pra gente não enjoar, pra você não travar, não ficar naquele, né, aquela lenga-lenga de resultado. O que você achou? Você achou que foi bom essas trocas de cardápios? Deu um ânimo? Me conta. Foi ótimo, porque eu tenho várias opções. Eu sou enjoada, né? Eu sou enjoada para comer, apesar de ser obesa, mas eu sou enjoada para comer. E aí eu repetia muito o cardápio. E aí, com isso, ela me deu várias opções. Aí eu, não, esse aqui eu enjoei essa semana. Ah, não, então come esse, então come aquilo, come isso. E aí eu não consigo mais ficar enjoada. Porque tem sempre essas opções, essas alternativas e tudo. E aí, para mim, é fundamental essas trocas. Porque eu enjoo do alimento. E aí, com essas trocas, eu não consigo enjoar. Se ficar repetindo, eu não consigo tomar café da manhã todo dia a mesma coisa. Eu já estava até comentando isso aqui em casa, que meu marido ele é rotina, ele faz Né? tudo igual. E a vida dele é sempre assim, rotina. Eu não consigo ter essa rotina alimentar. Eu fico logo enjoada. E aí você fez isso. Aí antes eu ficava enjoada, eu sempre comia besteira. Agora não. Bem, se eu estou enjoada desse alimento, o que eu vou comer? Deixa eu dar uma olhada. Ah, eu tenho essa opção aqui. Ah, então eu vou comer hoje, eu vou comer isso. E isso que também fez o diferencial. Porque aí eu não preciso comer a besteira, eu nem penso na besteira.
Teve Isso. também, agora que eu lembrei, um outro parabéns, que eu fui fazer o exame de sangue, e aí eu falei assim, o que que eu vou comer depois do exame de sangue, né, do café da manhã, que eu até comentei, de café da manhã, porque era sempre besteira, né, era o chocolate quente que eu tomava no laboratório, mas e depois ia pra padaria, né. E aí, o que que eu levei? Nutri, levei whey, levei já o pozinho de whey, Ah, pronto. Saí de ó, lá, olha a mudança de mentalidade. Isso graças a ver. A ver é tudo. maravilhosa, maravilhosa. Quantos quilos você eliminou, Rô? Quilos de balança, 12. Agora os quilos aí que você faz é outro, né? Que É, o quase de 20 gordura, o de gordura. dura, quase 20, né? Quase 20. É Agora isso. o de balança, 12 quilos. Isso aí, é muito bom, né? Bastante, mais de 10 de cintura. E aí nem sei direito. É bastante, Muito mas ainda bom. falta, falta, falta. Hoje você vive melhor do que há 6 meses atrás? Oh, e como? E como? É, eu já dormia bem, já não tinha problema de sono, não. Já dormia bem, mas é mais leve, é diferente. O sono era mais pesado e você acordava cansada, com aquele peso e acho que as inflamações também, tudo. Então acordava pesada e tudo. Não, hoje eu continuo dormindo bem, ainda bem. Mas é mais leve, tudo mais, tudo flui, tudo mais tranquilo. É muita diferença, muita diferença. A disposição é outra, outra. Estou quase Sim, chegando faz nos 30 na disposição. muito bom, né? Muito bom. Fora o fato de ficar mais nova, né? Igual Benjamin Button. Pois é. Tu vai só, né? Horror. Se você pudesse, assim, falar com uma amiga do peito, que tá te assistindo aqui agora, sentada assim, sei lá, na sua frente, olhar nos olhos dela e falar. Aquela mulher que é cansada, trabalha pra caramba, que ama um doce, taradona ali no doce, não consegue manter, que vive começando e parando. O que que você diria pra ela, linda? Vem que é resultado certo. Olha que eu já falo, hein? Eu já convido as amigas. Já convido, mas vem, gruda na Nutri V, que ela é maravilhosa, vai te carregar e você vai ver o resultado. É muito bom. É muito bom ver o resultado e sem ser esse sofrimento da tortura de não poder comer. Você pode comer, só que comer com consciência e controle, né? Aí, exatamente, equilibra tudo nessa vida, de Isso. verdade, né? E a Rô, assim, não, a Rô não viveu mais uma dieta, mulher, entendeu? A Rô, ela viveu um acompanhamento. Não é cardápio com prazo de validade, com dieta de gaveta, com coisas mirabolantes que vão fazer você ter resultado, né? Então, cara, E tu ainda viu a rota, Ainda reclama, eu chego na consulta, mas vai mudar de novo quando eu vai aumento o mudar. peso. Como assim? Vai precisar? Tá tão gostoso, tá Mais tão comida. gostoso. Mais comida, né? E é sobre isso, né? Você precisa realmente trocar essa mentalidade, mulher. Precisa se libertar dessa amarra de que para emagrecer você precisa cortar esses seus pulsos. Não tem necessidade. Você pode sim, desde que você tenha método, desde que você tenha direção, sabe? E a Rô, cara, ela não virou uma super-heroína, né? Ela traçou uma rota de sucesso junto comigo, ela é uma mulher real e simplesmente ela parou de tentar no escuro, ela passou a ter direção. E é isso que eu quero que você faça, sabe? O GPS, ele inclui essa consulta individual comigo. Ele não é um curso de emagrecimento que você compra para ter aula. Você não quer ter aula, você não quer estudar, você quer emagrecer, mulher. Pelo amor de Deus, sabe? Então, não é uma coisa que é para todo mundo. Você vai ter o tete a tete aqui no individual. E assim, por ter essa questão da consulta individual, é óbvio que eu tenho limitação de vaga nesse projeto, tá? E eu não tô falando isso, tipo assim, meu Deus, corre logo, eu vou falar que tem pouca vaga para ela fechar. Não é isso, é limitação física mesmo, né? Que eu tenho. Então, não deixa, não adia seu projeto, sabe? Inicia, aproveita. Quem participou do Mais Magra tá com uma condição especial para entrar no GPS do emagrecimento, né? Você consegue ali um investimento menor que 3,30 por dia para você conseguir dar esse passo para sua saúde. Você vai ter um monitoramento, um acompanhamento. Você vai ter ali o grupo das pessoas, né, de mulheres no mesmo grupo, ajudando você. Mesmo que você não goste de falar tanto igual a Rô,
tira insights ali e aprende, porque é isso. Às vezes você não é aquela pessoa que fica, tipo, social tontão. Mas às vezes é uma viradinha de chave que você tem com uma orientação que uma colega trouxe e você viveu, né? E você já sabe ali como aplicar. Então, eu fico pensando, será que você vai precisar mesmo continuar gastando energia sozinha, gastando dinheiro com coisas que não atraem você, né? Que não te nutrem, sabe? Que não te resolvem um problema real que você tem ali, sabe? Ou será que você vai finalmente investir em direção e ter um resultado feito essa maravilhosa aqui, que eu consegui eliminar os 12 quilos de balança bruta e os 19, 20 ali de gordura, que é isso, é ganhar saúde, sabe? Então, não adie esse projeto, tá? A Rô deu o recado dela para amiga e eu vou te dar um recado como amiga. Dê o seu chega, sabe? Dê o seu chega. E o seu chega precisa ser, chega de tentar sem direção, sabe? Chega de tentar no escuro, sem uma pessoa que me acompanha, que me direciona, que me nutre, que me impeça ali de comer compulsivamente, da comida me dominar, porque isso tudo você vai aprender no método, né? O GPS ao emagrecimento, ele foi pensado para mulheres que já tentaram de tudo nessa vida. Não é para aquela pessoa que quer perder 3 quilos da gordura do sovaco. Se você é essa pessoa, você nem entra. Porque não é o tipo de arrependimento que você vai ter aqui dentro, tá? Mas se você é a pessoa que já tentou de tudo nessa vida, que você tem vida corrida, que você quer perder peso, que você quer ganhar saúde, que você quer parar de usar roupa plus size, entrar na loja e falar assim, 40, 42, igual a Rô, é esse tipo de projeto que você precisa ter. Porque você precisa de direção. Você precisa aprender a ter o guidão, o volante da sua vida, né? E certamente eu vou estar no carona ali, ó. Entra na esquerda, entra na direita, aparecendo ali. Esse ano eu tirei, ano passado, né? Tirei carteira de motorista. Até falei com a Rô. Tirei carteira de motorista, entendeu? Então eu já pensei toda nessa direção, o que eu ia te dar. Entendeu? É isso. É como se fosse um instrutor da sua autoescola. É isso Então, mesmo. É não assim é? mesmo. É. Direção precisa, porque senão você se perde no caminho, aí fica longe, aí você gasta gasolina. Olha o tanto que você poderia ter poupado de gasto ali, investindo Tivesse em achado antes. Tivesse achado antes. não é? Olha a É. economia. Teve uma paciente que falou para mim, Vê, eu já gastei o valor de um carro. Eu nem calculei, nem calculei, porque senão Nossa. deve ter um negócio desse também, porque Eu falei, linda! Ah, se você tivesse me contado antes, eu queria até o outro restante do investimento. A gente podia dividir o carro juntas. é. Porque, né? Então, cara, mulher, ó, não deixe seu sonho encordado. Comenta GPS, que eu vou te mandar o passo a passo de como é, como você vai entrar. Você pode parcelar em 12 vezes, é menos de R$ 100 a parcela. Não tem por que você não dar esse sim para você, para sua saúde. Não adia isso, porque quanto mais você adia o processo, pior fica e pior é para resolver. E não que eu não dê conta, tá? Porque eu já dei conta de coisas assim mirabolantes. Mas é pior para você de se frustrar. Tempo é vida, sabe? Não é dinheiro, não, é vida. É. Então, não adianta mais não, né? Não deixe seu sonho guardado num saco preto com roupa, não. Entendeu? É isso. Vem viver esse sonho com a gente que você consegue, né, Rô? Isso aí. Aproveita a oportunidade e Isso. siga e vão firme. Vão firme que ela te segura e te leva. Te leva com Ah, tranquilidade, com facilidade. Não é dolorido, assim. Do jeito que ela leva, não é. Não é sofrido. bom, muito bom. Ó, eu estou muito orgulhosa de você estar aqui hoje. E é muito bom de você estar aqui hoje, porque eu também lembro de uma coisa que eu falei, e que talvez você não se lembre. Mas eu falei, mais pra frente vai ser você aqui, vivenciando essa jornada de sucesso e dando um depoimento, inspirando outras mulheres que vivenciaram isso que você vivenciou. Estou emocionada, vou chorar. E eu não E, acredito. e você não acreditou. É. Então é muito bom para mim, como sua Nutri, ver esse resultado, Rô, de verdade, porque eu lembro da tristeza no seu olhar em falando coisas do jeito que você me falou, né? Porque ela falou que não tinha mais o que fazer comigo, porque, nossa, eu senti Foi essa só tristeza. perda, né? Assim, não foi só o tempo todo perdendo aquilo, também foi isso, né? Teve época que um mês eu estabilizei, não emagreci nada, É isso. nada na balança, né? Porque sempre tem uma diferença lá que A você viu. gordura. E aí eu, arrasada, tá vendo? Não vou conseguir. Ah, ainda tinha um limitador dos 90 quilos, que eu achava que eu nunca É. ia Que sair dos nunca ia sair 90 dessa casa. dessa casa. Eu sofria com isso, e ela, não, é assim, assim. Então também tem isso, assim, não é a dieta, não, ela não segue, né, retinha, né? Você tem uns É. deslizes, você sobe, Precisa você mudar a direção. Se não mudar a desce. direção, não recalcular a rota quando tem algum auê,
você não consegue seu resultado, e aí você começa a achar que o problema é você, e não é. É a Isso, mas falta de se direção certa. fosse você segurando ali, não, não é isso, não desanima, não chora, porque muitos choros, né? Não chora, vamos. E aí eu não acreditava. Ela falava, eu não acreditava. E Não agora estou eu acreditava. chorando aqui por causa de turro. As duas choronas. Mas, ó, muito obrigada por você estar aqui hoje, que você inspire, leve essa história de sucesso para mais pessoas, que mais pessoas se inspirem com isso aqui e creiam que sim, é possível, porque a nutrição, ela tem que dar leveza para você, ela tem que libertar você dessa prisão que é o emagrecer e engordar, emagrecer e engordar. Não é esse tipo de vida que você merece, tá bom? Não, tá. Parabéns, Rô! Ó, Fico feliz. Tomara que muitas mulheres aí cheguem ao peso desejado, à conquista. E o ano está só começando. Vamos seguir, que vamos. firme na alimentação. Isso aí, ó. Comenta GPS, mulher, que eu já vou te mandar uma direção correta para tu já seguir um caminho lindo igual a Rô, tá bom? Só vê se você não me faz chorar depois no final. Tá bom. Ó, um beijo grande, Rô. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Tá.